Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Sua casa tem que ser incrível como você. E Viva Bertolini Cuiabá. E Mitsubishi é Tauro Motors. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa VIP, dando sequência à nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. Hoje aqui eu recebo no estúdio o ex-juiz federal Julier Sebastião, que é candidato pelo PDT. Julier, eu vou começar o programa hoje falando do seu início político. Sua carreira política iniciou lá atrás, quando você foi filiado ao PT. Depois se transformou em juiz federal, inclusive saindo da magistratura e abandonando, inclusive, um cargo vitalício, né? O mesmo caminho que tomou o nosso governador Pedro Tax. Hoje, pelo PDT. A pergunta que lhe faço, porque recentemente a ex-presidente, agora ex-presidente Dilma, foi destituída do cargo. Você como cidadão e também como juiz que é conhecedor do direito, acha que foi justo ou você acredita também na tese do golpe? Olha, Eduardo, nessa questão eu acho que nós temos algumas coisas que são importantes para o país. Eu particularmente considero hoje uma data triste para o país e, sem dúvida nenhuma, tenho certo receio quando princípios fundamentais são violados em nome do que quer que seja, né? Então, portanto, isso deve ser dito. Agora, do ponto de vista nosso, político aqui na nossa capital, evidentemente que temos um projeto para a nossa cidade que tem muito a ver com aquilo que a nossa cidade tem para mostrar de melhor e que acho que nós podemos fazê-lo de melhor, que é fazer com que o nosso povo pobre, que é aquele que vem sendo esquecido por largas parcelas de ano ao longo desse período, sejam um objeto de tratamento que obtiveram a nível nacional nesses últimos 13 anos, só para a gente poder relacionar essas duas coisas numa data triste, como considero hoje. Quer dizer que você acha que nos últimos 13 anos nós tivemos uma evolução com os mandatos do PT? Com os mandatos dos presidentes populares, evidentemente que nós tivemos uma melhoria naquilo que nós chamamos do nosso povo pobre, né? Nós tiramos ao longo desses anos muitas famílias da pobreza. E acho que esse legado é que nós temos que trazer aqui para Cuiabá, independentemente do que aconteceu. Você iniciou a campanha falando firme aí sobre segurança pública. A falta de segurança não é só em Cuiabá, em todo o Brasil, não é? E você fala em guarda municipal, você fala até mesmo em criar uma Secretaria de Segurança Pública Municipal. Olha, Eduardo, isso você como enraizado profundamente aqui na nossa cidade, nas nossas famílias, sabe muito bem que todos, né, pais, filhos, aqueles que vivemos na nossa casa, temos um temor em relação à segurança, né? Ou seja, daquilo que pode acontecer aos nossos filhos, às nossas famílias, às nossas casas. E é evidente que a prefeitura e um prefeito que tem um compromisso com o seu povo, ele também precisa ter em mente que o cuiabano se preocupa sim com a segurança da sua casa, da sua família e de seus filhos. E nós, Eduardo, queremos fazer a nossa parte nisso. Significa dizer que vamos criar uma Secretaria de Segurança Pública, instituir para valer a Guarda Municipal como ela deve ser, vamos trazer para a pasta da segurança pública a questão da iluminação pública, fazer com que os nossos bairros sejam iluminados, limpos e com a presença da prefeitura. E este é um fator, Eduardo, que faz a diferença quando nós estamos falando de combate à criminalidade, que não é o combate à criminalidade, mas na verdade estamos falando de uma proposta de dar tranquilidade às famílias cuiabanas, fazendo aquilo que cabe à prefeitura e cobrando por parte do Estado de Mato Grosso, por parte do governo do Estado, a sua contribuição no que se refere ao policiamento. Transporte público, o que você pensa sobre o transporte público da nossa capital e o que você pode falar sobre o VLT? Olha, Eduardo, eu acho que as coisas têm que ser vistas de forma a privilegiar o trabalhador, a trabalhadora,
de Cuiabá. Quem se utiliza majoritariamente do sistema público de transporte é o povo cuiabano, mais simples, e este precisa ter um olhar mais sensível por parte da prefeitura, esse olhar que foi negado durante esses últimos anos, durante décadas, a esse povo pobre. E primeiro começa com a questão da passagem de ônibus. Não há justificativa para que Cuiabá tenha uma das passagens de ônibus mais caras do país. Então, o que nós estamos propondo? Que Cuiabá tenha a passagem de ônibus mais barata dentre as capitais brasileiras. Aí você vai dizer, isso é promessa. Eu digo, não, porque nós do PDT já fizemos isso. A passagem mais barata do país de ônibus é de Fortaleza, que é administrada pelo PDT. Lá, a passagem custa R$ 2,75. Vejo que a diferença para Cuiabá é de quase R$1. E Fortaleza cabe, no mínimo, 4 Cuiabás lá dentro. Então, no que se refere à passagem, nós temos essa... Passe livre, o que você pensa de passe livre? Que ele deve ser concedido àqueles que precisam do passe livre. Isso significa dizer que vamos, para a nossa juventude, para os nossos estudantes, garantir com que tenham acesso não só ao período escolar, mas também no período extraescolar, no que se refere à presença na própria escola, na cultura, no lazer e no esporte. Mas o passe livre é um item que encarece a passagem, porque não existe passe. O passe livre é só para quem não paga, mas essa conta ela é paga por todos que usam o sistema. Você veja, Eduardo, que a questão do planejamento aí, ela serve para nos aliviar um pouco a dificuldade de se atender essa questão do passe livre. Veja que as empresas de ônibus têm uma margem de lucro de 12%. A China, quando no auge, que foi considerado o tigre asiático, a margem de lucro era 6% das empresas. Então veja que nós estamos dizendo que a pactuação ela deve ser feita no início do planejamento e não mais no meio. Qual que é o início do planejamento da questão do transporte público? Licitação. Tem-se que ter uma licitação de forma transparente, direta e com cláusulas que assegurem o bem-estar da população, porque o mercado é livre. Você coloca no edital, olha, a empresa que vai operar o sistema público de Cuiabá de ônibus vai ter que atender tais e tais cláusulas que estarão lá no edital. A empresa não é obrigada a participar, o mercado é livre. A empresa que participar e vencer a licitação vai ter que assegurar isso. Passe livre de acordo com a legislação municipal, preços módicos que garantam a prioridade política que se dá ao povo mais pobre em Cuiabá, ou seja, que seja uma tarifa social a mais barata dentre as capitais, porque Cuiabá não é espalhada. Então não há justificativa para que as empresas pratiquem aqui preços de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília. E complementar a isso, exigir, e isso é o termo que eu utilizo, Eduardo, a Prefeitura exigir do Governo do Estado que se dê uma solução para a questão do VLT, porque o transporte público em Cuiabá passa necessariamente pela integração dos vários modais, ou seja, o ônibus com licitação, editais com cláusulas compensatórias à população mais pobre e com o VLT fazendo o grosso que deve ser feito do transporte no miolo da cidade. Lembrando que é uma obra do governo estadual e o prefeito não tem como fazer nada em questão ao término do VLT, a não ser exigir que o governo termine essa obra. Porque às vezes quando a gente fala exigir, quando eu falo exigir administrativamente, Eduardo, porque a prefeitura ela pode impor sanções administrativas, inclusive ao governo do estado, porque dentro do espaço urbano municipal a competência e o poder de polícia é do prefeito. É do prefeito. Então, vou fazer um intervalo rapidão. Na sequência, volto com o candidato Julier Sebastião, ex-juiz federal, candidato pelo PDT. Até já. Muito bem, estamos de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o ex-juiz Julier Sebastião,
que hoje é candidato a prefeito de Cuiabá pelo PDT. Julier, já falou um pouquinho de segurança, um pouquinho de transporte e água. Como é que fica a situação da CAB caso o Julier seja prefeito? Nós já tivemos a promessa de que a privatização da antiga Sanecap e a vinda da CAB melhoraria a vida do nosso saneamento. Nós teremos água tratada, rede de esgoto ampliada ao longo dos contratos. É um contrato de 30 anos até. E, enfim, houve esse convencimento, se fez, né, ainda na gestão lá do então, hoje candidato do PSDB, na gestão do seu vice. Se passou esse período de 4 anos. E a experiência, ela sempre diz assim, né? A experiência amarga e ruim você não quer repetir, né? E isso ficou evidente agora. Os cuiabanos estão experimentando água suja, água fedida, sem tratamento, a rede de distribuição precária, só parece aquela música. E a falta de água. E a falta de água generalizada e constante nos bairros. Sejam bairros de classe alta, de classe média ou nos bairros populares, o problema é sempre o mesmo, né? Falta água e com essas condições. Nós pensamos diferente. Nós, depois dessa experiência, acho que a Prefeitura precisa retomar o serviço e planejar isso como tem que ser, Eduardo. Porque uma cidade do século, com 300 anos, como Cuiabá, ela não pode mais apresentar esse tipo de problema que se refere a fornecimento de água, que tem que ser universalizado. Não pode mais ter problema de rede de esgoto, que deve ser universalizado. E veja que em Cuiabá, os bairros de classe A e os bairros mais populares não têm esgoto. Isso é democraticamente dividido para todas as classes aqui em Cuiabá. Por isso que é um problema crônico da cidade que deve ser encarado com essas medidas drásticas. Retomada do serviço de saneamento, reinstituição da Sanecap, rescisão do contrato com a CAB e planejamento. Enfim, candidato Julier que pretende municipalizar novamente a água, o serviço de saneamento, trazendo para a prefeitura a prestação desse serviço que hoje é privatizado através da concessão feita para a CAB. Educação, como é que você trata a educação num eventual governo Julier? Eduardo, uma preocupação muito constante do nosso partido, do PDT, até por inspiração do nosso líder Leonel Brizola, sempre foi a preocupação com a educação. Dentro da nossa rede municipal de ensino, hoje, é premente que as escolas se voltem não só para a formação dos alunos, mas que também elas sirvam de palco para que o nosso aluno, o nosso cuiabaninho, a nossa cuiabaninha tenham presença de cultura, lazer e atividades extra-sala de aula, mas dentro da escola. E para isso, Eduardo, nós estamos propondo a educação em tempo integral, ou seja, fazer com que o sistema público municipal de ensino seja em tempo integral, fazendo com que as famílias possam confiar às escolas municipais os seus filhos para a sua formação de sala de aula, de cultura, de lazer, de integração e de comunidade, e estendendo a democracia para pais e comunidades dentro do sistema público municipal de ensino. Para tudo isso precisa de dinheiro. Tem algumas coisas que são importantes dizer, Eduardo. Tudo precisa de recurso. Agora vejo que também tudo depende de prioridade política e de planejamento. Por que é prioridade política? Porque não se está propondo crescer o bolo. Nós estamos propondo dividir melhor o bolo. E para isso é prioridade política. Olha, esse recurso ia X para lá. Olha, mas a gente pode atender aquelas pessoas que estão naquele canto ali. Vamos pegar um X daqui e pôr um pouco lá também? E é isso que as famílias fazem isso. As famílias fazem isso. Todos que vivem nas suas casas, nas suas famílias, sabem que é assim que a gente conduz a economia doméstica e é assim também que se conduz a economia de uma cidade. Mulheres no seu governo? Nós já começamos dando um exemplo, tendo uma vice com postura de militância e, acima de tudo, muito capacitada para exercer função relevante dentro de Cuiabá. Por isso, a nossa Jusce Ribeiro já é esse início de demonstração de que nós queremos que as mulheres tenham voz, vez e participação nos rumos de Cuiabá. Com uma vice não só decorativa, como muito se vende por aí, em alguns em depreciação às mulheres. Nós queremos a vice atuante, altiva, com voz e vez
e com liderança. E para isso nós vamos ter mulheres em todas as secretarias, inclusive naquelas que normalmente se reservam a homens, ou seja, que mulheres possam ser secretárias de finanças, de governo, de comunicação, e vamos criar também, Eduardo, a Secretaria de Mulheres, que será encarregada de formular políticas, né, que promovam os direitos das mulheres e das famílias dentro da nossa cidade. Para fechar rapidamente, Sim. saúde. Por fim, no que se refere à saúde, Eduardo, nós chamamos um projeto, chamamos Cuiabá aos 300, que é justamente dizer ao nosso povo cuiabano como pensamos a saúde na Cuiabá dos 300 anos. Porque nós pensamos Cuiabá, Eduardo, como uma cidade moderna, inclusiva e humana nos seus 300 anos. E isso só é possível com um sistema de saúde que esteja universalizado, ampliado e com acesso facilitado. E em Cuiabá não é só ter o local, a unidade de saúde e o profissional, mas também é ter dignidade no atendimento. Porque uma das grandes reclamações dos cuiabanos, Eduardo, é justamente ele chegar numa unidade de saúde do município às 8 da manhã e sair às 20 horas, às vezes sem o atendimento devido, e passar ali o dia inteiro com dor. Isso é o que nós queremos mudar na nossa administração, humanizar a saúde. Essa é a nossa meta para Cuiabá do século XXI. Precisa de dinheiro. De planejamento e de inversão de prioridade. Vamos cuidar dos mais pobres primeiro, para poder melhorar a vida de todos. Só para fechar o programa, que é curtinho, o senhor se considera um candidato de esquerda, de direita, de centro? Qual o posicionamento político do Eduardo, eu candidato hoje me considero um candidato do povo cuiabano. Se o povo cuiabano falar, Julier, dança cururu, o Julier dança cururu. Se isso vai melhorar a saúde, eu danço cururu. Mas sempre tendo um lado, o lado do povo. Você segue suas convicções. E o lado do povo. Sempre tive lado. Vim de lá, estou aqui e vou continuar aqui, né? Julier, que não é cuiabano, é chapadense, mas vive em Cuiabá, nossa capital, desde os 2 anos de idade. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Eduardo, a você, muito gentilmente, por ceder esse espaço. E é por isso, Eduardo, que você é um dos ícones da nossa cidade e eu fiquei muito honrado de poder estar aqui com você. Muito obrigado a você e aos nossos telespectadores. Olha, amanhã nós temos entrevista aqui com o também candidato procurador Mal. Até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Sua casa tem que ser incrível como você. E viva Bertolini Cuiabá. E Mitsubishi é Tauro Motors.